Olá, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui agora na casa de Antônio Gomes Grangeiro, aqui no Salva-Terra, e vamos mostrar aqui e contar para vocês o que foi que aconteceu para a volante do Tenente José Gonçalves Bezerra chegar aqui e render ou então intimar o pessoal dos granjeiros a uma conversa, né? Estamos aqui com o Bruno. Bruno, obrigado, viu, Caba Rei? Vamos à disposição sempre. Tá aqui com nós porque eu acho que você é o maior especialista, né, Bruno, da área aqui em Brejo Santo, né? Não, eu acho que a gente se intitula de enxerido, né? Somos curiosos por essa história fantástica que aconteceu por essa banda do Cariri cearense. Francisco, a gente está sentado na escadaria do casarão de Antônio Gomes Grangeiro, aqui no sítio Salva-Terra, no município de Brejo Santo, que na época dos anos 20 do século passado era conhecida como Brejo dos Santos, né? Então, esse local foi um fato muito importante que a gente denomina de núcleo, um dos núcleos do que constituiu o famoso Fogo das Guaribas, né? Antônio Gomes Grangeiro, ele era compadre de Francisco Pereira de Lucena, que é o conhecido como Coronel Chico Chicote, né, o Coronel das Guaribas, e era uma fazenda muito produtiva, com cafezais, com cana-de-açúcar, com roças de culturas anuais, e por motivo de vários fatos, né, um dos mais conhecidos por conta do assassinato de José Franco, né, um dos vizinhos aqui da propriedade, que a história oral nos fala que existia intriga e confusão por conta de limites de terra. Um colocava a cerca em um local, o outro vinha e desmanchava e puxava para o outro lado. E parece que foi por conta dessas confusões que gerou esse atrito entre essas famílias de Antônio Gomes Grangeiro com o José Franco, né? Por conta disso, Chico Chicote veio a assassinar José Franco com uma punhalada de peixeira, de faca, de punhal, na axila esquerda de José Franco, né? Por conta disso, um parente direto de José Franco, chamado Senhor Salviano, vizinho aqui de terras também de Antônio Grangeiro, ele foi pedir socorro, pedir guarida em Princesa Isabel, na Paraíba, território sob os domínios do Coronel José Pereira, né, conhecido como Coronel José Pereira de Princesa. Que esse fato vem mais adiante culminar no próprio Fogo das Guaribas, sendo que o senhor Pereira, com alguns jagunços, acompanharam a volante paraibana, essa volante que, junto com as volantes pernambucana e a volante cearense, deu cabo a Chico Chicote aqui nas O Guaribas. senhor Salviano, né? Perdão, senhor Salviano, né? Então, dia 31 de janeiro de 1927, Lampião e seu bando, já fugindo da Paraíba, em perseguição, sendo perseguido por todas essas volantes, que foi o consórcio interestadual, que foi o consórcio interestadual das volantes que davam perseguição ao cangaço. Ele passou aqui no Salvaterra e pediu para entrar em contato com Antônio Grangeiro. Antônio Grangeiro, já sabendo que o bando de Lampião estava vindo para cá, pegou o beco. Para onde, Bruno? Ele se escondeu. O que nos foi informado é que ele se escondeu aqui em cima da Serra do Araripe. Nós estamos, na verdade, na encosta. A Serra do Araripe ainda, se vocês observarem, fica mais acima, né? Ali. Então eles se esconderam ali no mato. Será que ele se escondeu com o jagunço dele? Possivelmente sim, porque
a esposa de Antônio Gomes Grangeiro foi quem recebeu o Lampião. Ela estava grávida, inclusive grávida de Dona Mundinha, ainda viva, mãe do nosso amigo Mano Grangeiro. Hoje eles residem em Crato, aqui no Cariri Cearense. E a mãe de Dona Mundinha, ela recepcionou Lampião e seu bando com um cesto de mangas, que inclusive eles chuparam essas mangas aqui nessa escadaria. A casa ela é original. A única coisa que foi adequado, que foi modernizado, foram essas colunas aqui da frente. Tá? Eram de madeira, as madeiras se acabaram e os descendentes resolveram continuar com alpendre, fazendo essas colunas de cimento e de concreto. Mas o restante da casa é totalmente original, inclusive essas escadarias. Só houve uma manutenção de reboco, colocaram algum cimento novo, mas a estrutura ela é original. A estrutura ainda ela é a mesma. Para ver as pedras aqui mesmo da calçada. Isso. Ó. Ali, ó. Foi o que aconteceu. Lampião perguntou por Antônio Grangeiro a sua esposa. Sua esposa disse que ele teve que fazer uma viagem, né? Então o Lampião disse à esposa de seu Antônio Grangeiro: olhe, diga a seu Antônio que não tenha medo da gente não, que a gente não veio aqui fazer mal a ele não. E diga a ele que ele tenha medo dos bonzinhos que estão vindo aí atrás. Dito isso, chupando as mangas, Lampião se despediu da esposa de seu Antônio Grangeiro e por uma estrada, por uma vereda aqui mesmo da fazenda, eles foram em direção à Lagoa da Malhada Funda, né? Que era um local, era um barreiro muito conhecido, uma aguada muito conhecida para os vaqueiros aqui da região do Cariri, para abastecer de água os seus rebanhos, né? Chamados os gados soltos, aqui da Chapada do Araripe. Antônio Grangeiro, sabendo que Lampião tinha ido embora, voltou com o seu pessoal aqui para a fazenda e na madrugada do dia 1º, os bonzinhos chegaram, né? A volante de José Gonçalves Bezerra, junto com João Gomes de Lucena e com homens do coronel Mouzinho Cardoso. Mouzinho Cardoso, para vocês terem ideia, ele foi lugar-tenente do Batalhão Patriótico de Juazeiro. Ele trabalhou com Pedro Silvino, com toda essa turma junto a Floro Bartolomeu. Tá? Então, José Gonçalves Bezerra, com sua volante, eles passaram por aqui e invadiram a propriedade e tomaram por assalto, dominando Antônio Gomes Grangeiro, Louro, Aprígio e Mundeiro. A partir daqui, eles foram levados para as Guaribas. Eles não participaram, mas eles assistiram às Guaribas detidos, o fogo todinho, do dia 1º. Ficaram até o final, de entre 2 horas e 3 horas da tarde do dia 2. Retornando, foi aí que eles foram assassinados, no local onde é conhecido como Mausoléu de Antônio Grangeiro. Foram degolados, foram assassinados, degolados, as cabeças foram degoladas. A gente não tem informação de que houve decapitação, as cabeças continuaram no corpo e eles foram incinerados lá depois daqui da Vila de Simão. Tá? Então essa foi a participação, a história viva que está nesse casarão de Antônio Gomes Grangeiro. Tem essa história macabra e fatídica sobre o episódio do fogo das Guaribas. Bruno, eu queria fazer uma pergunta. Será por que não houve uma reação de Antônio Gomes Grangeiro aqui? Eu acredito, Francisco, que não houve, porque na prática eles não estavam esperando essa reação da própria polícia do Ceará, né? A gente observa que eles tiveram medo dos cangaceiros, né? A gente observa por Antônio Grangeiro ter essa relação com os chicotes.
Levando em consideração que Chico Chicote tinham 2 irmãos prefeitos, Manuel Inácio de Lucena, que era conhecido como Manuel Chicote, era prefeito de Milagres. Na verdade, não era prefeito, era intendente, né? Manuel Chicote era intendente da Vila de Milagres e Quinco Chicote era prefeito, na época intendente, da Vila de Brejo dos Santos. Então, por ele ter relação, por ele ter esse compadrio, Francisco, com os próprios chicotes, eu acredito que ele nunca esperava que a própria polícia ia ter essa reação, né? E isso prova que o próprio Estado do Ceará, né, a própria instituição do Estado do Ceará, fez uso de má fé, fez um mau uso do seu poder para dar cabo de pessoas inocentes, né? Nesse contexto, Antônio Grangeiro foi vítima, tal como como eram conhecidos os homens do Salva-Terra, né? No contexto do fogo das Guaribas, eles foram vítimas, tal como o próprio Chico, tal como o próprio Nego Marrocos. Tá, Francisco? Então, Bruno, vamos dar uma filmada aqui ao redor da casa, aí você apresenta para nós como é que tá lá dentro, como que era, porque é muito interessante. O aspecto da casa tá basicamente a mesma, né? Segundo os descendentes, o casarão ainda é o mesmo, ele é original, e como eu falei, a única coisa que foi alterada e foi modificada foi o alpendre da parte da frente da casa. As portas são originais, os telhados são originais, o enmadeiramento é original. A gente observa até os desgastes das cabeças das linhas, dos caibros e das ripas, né? A gente observa que as telhas são referentes ao período também. Claro que teve algumas modificações, a gente observa que o reboco da calçada, né? Algumas alterações a gente observa que é de um período posterior à própria construção da casa, mas a construção é essa, a casa é essa mesmo. Viu? Bruno, essa casa tem sótão? Essa casa tem um sótão, Francisco. Como não mora ninguém nela, a gente é importante frisar, é importante agradecer aos próprios descendentes de Antônio Grangeiro pela importância da manutenção, né, e da conservação da casa. Porque essa construção é um marco histórico daqui do Brejo, né? A gente está em limite com o município de Porteiras, mas aqui ainda é Brejo Santo, né? E isso é um marco histórico, é um ponto presencial da passagem de Lampião por Brejo Santo. Tá? É importante frisar isso também. E agradecer à família pela preocupação em manutenção e conservação dessa casa, né? Eles sabem da importância e fazem isso em memória a seu Antônio Grangeiro, né, Francisco? Vamos entrar? Inclusive agradecer a própria Selma, né, que liberou a gente para fazer as filmagens, né? A Selma e sua família, eles sempre foram muito solícitos conosco. Já viemos aqui quantas vezes já? Eu mesmo, acho que bem umas 18. Rapaz, eu por aí um balai de vez já, que eu também já vi. Então, Francisco, é interessante essa parte deteriorada da casa, que a gente observa com detalhes um método de construção, né? Os tijolos cozidos. Não tem cimento, não tem cal. Provavelmente pode ter um pouquinho de cal, né? Sim. Mas cimento isso aqui não tem. E como você falou, a calçada ela já pode ter sido num período bem recente porque tem cimento, né? Sim. Naquele tempo não existia, era mais cal, né? Eu acredito também, Francisco. Armador original da época, as portas são da época. Então ele está todo original. Vamos entrar, deixa a gente... Como a gente já pediu licença, a gente vai entrar aqui na casa. Deixa eu abrir essas janelas. Observa-se que tem alguns morcegos. Os moradores atuais são morcegos. Deixa a gente clarear a casa. Observa-se
como todo casarão da época, o pé direito alto, né? A casa não tinha forro. Essa área dessa parede aqui era o quarto de Santo Antônio Grangeiro. Já dá para ver que tem um brabo ali, né, segurando o telhado. Às vezes os povos, basicamente quem mora no sul do país não sabe o que é um brabo, né, Bruno? Sim, mas ele é um método de construção muito conhecido aqui no sertão, né? Tá vendo? Ó, essa madeira aqui, ó, que tá segurando aquela linha, quando aquele telhado tá empenando, eles põem essa madeira aqui. Como já tinha essa parede, eles não botaram outra madeira deitada, que é o brabo. Então, dá pra ver ali, ó, como ficou. Acho que foi bem recente, que a madeira lá parece ser mais nova. Agora essas linhas aqui provavelmente são feitas de angico, né? E Possivelmente. tá vendo? Elas foram lapidadas no machado, viu? Então vamos entrar aqui, ó. Como a gente já vê, já tem uma imagem do Padre Cícero, né? Essa mesa é do tempo, Bruno? Não, Francisco. Com o assassinato de Antônio Grangeiro, a família ela foi embora, né? E ficaram para os descendentes, né? Os descendentes diretos de Antônio Grangeiro, eles não viveram mais nessa casa, né? Passaram por algum determinado tempo, mas eles acabaram indo embora. E quem ficou aqui atualmente são descendentes indiretos de Antônio Grangeiro. Então todas essas pessoas, esses quadros essas fotografias enquadradas, esses santos, são referente à ocupação posterior à ocupação de Antônio Grangeiro, Francisco. Então não tem nenhum mobiliário, não tem nem um objeto que nos leve à época, somente a própria estrutura da casa. Mas dá pra ver que Deixa eu ver se eu consigo abrir essa porta. a família tem que agradecer, porque a casa tá bonita, viu? Uma abóbada bem bonita ali. Olha que móvel antigo, Bruno. Esse daqui é bonito. É cama. Aqui é a testa da cama. Bem bonito. Feito de madeira de lei. Bruno, e aqui é o sótão. Esse aqui é o sótão, Francisco. Como todos conhecemos, era o sótão que guardava as produções, né? E os provimentos da própria casa. Milho, feijão, possivelmente algodão, referente a alguma coisa, sacas de café também, já que aqui era uma fazenda de produção de café. Né? A gente observa que os moradores atuais não estão gostando muito da presença da gente, estão tudo de olho. Vamos já botar nós para correr. Interessante. Então nós estamos aqui já esse aí eu acho que era uma sala e um quarto. Eram os quartos. Esse quarto aqui, Francisco, deixa eu abrir essa janela. E tem um dado interessante. Esse quarto aqui era o quarto das moças. Era. A gente tem informação que aqui era o quarto das meninas. Tinha sótão, aqui em cima é o piso do sótão. E aqui era o quarto feminino, né? Era um quarto mais reservado e um quarto mais seguro para os caboclos não vir bulir com as meninas dos outros. Mesmo, né? A gente observa que o pé direito é baixo, né? Informando mais uma vez que aqui é o piso do sótão. Né? Ainda hoje existe o sótão, bastante conservado. As madeiras, apesar de a gente observar que tem cupim na casa, mas o enmadeiramento ainda bastante resistente. Chama a atenção para os conhecidos armadores de madeira, originais da época. Já houve uma adequação elétrica da casa, Francisco, né? Alguma fiação, né? Isso com certeza veio posterior. Eu acredito que a cama também não é do período. Não. Essa porta aqui, ela é do período, né?
Essa porta possivelmente seja do período. Pelo aspecto atual dela, bastante desgastada, né? É bom frisar também, Francisco, que aqui não houve assalto, que eu falo, não houve troca de tiro, não houve tiroteio aqui. Houve somente a invasão, teve uma primeira conversa, o tenente José Gonçalves Bezerra, muito audaz e muito sarcástico, veio aqui de mansinho, depois foi que houve o assalto e dominaram como são conhecidos os homens do Salvaterra, né? Bruno, interessante que o que eles não fizeram aqui, eles fizeram nas Guaribas, né? O que eles não fizeram aqui, eles fizeram nas Guaribas. Eu acho que como o doutor Napoleão Tavares Neves mesmo afirma, o consórcio da morte, né, que foi o consórcio elaborado pelo assassinato desses homens aqui da região das Guaribas, tendo como desculpa vir da cabo a Lampião, né, eles vieram aqui bastante planejados e sabendo o que vinha fazer. Tá? Eles não vieram aqui e tiveram ideia na hora, não. Foi tudo bastante planejado, consciente, e eles executaram o serviço conforme orientado. Infelizmente, bastante bem feito. Foram felizes, assim se pode dizer, na empreitada que eles almejavam. Vamos continuar? Vamos Conhecer lá. o resto da casa? Bom, aqui é o corredor. A gente observa ainda a estrutura das paredes originais. O que chama a atenção é essa abertura arredondada, né, que é a entrada da cozinha, na parte final da casa. Deixa eu ver se eu consigo abrir para a gente clarear. Aqui é a cozinha, né? Tem uma sala de janta, né? De Eu almoço. acho que na verdade aqui era a sala de jantar. Porque a cozinha... Francisco, eu queria ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu não sei se a luz dá para mostrar. Mas essa trava, ela é bastante interessante. Você conhecia ela? Conhecia. Ó, Pra cima. para cima, você puxa, vê se a gente consegue abrir. Eita! Epa, é melhor nós testar em outra, É viu? melhor a Bruno? gente testar em outro, senão a gente consegue. Recentemente eu fiz um vídeo falando dessas travinhas, porque o meu avô, Chico Francisco Manuel de Lima, ele fazia essa janela aqui. Que legal, cara. Inclusive, o senhor Salviano, ele tinha uma peça em um engenho dele, que ele tinha engenho de cana e de casa de farinha. Meu avô fez uma, ninguém na região faria uma rosca e ele conseguiu fazer com uma madeira. Madeira de angico. Pronto, Francisco, aqui a gente consegue. Deixa eu tentar fechar de novo. Aqui a gente observa a trava. Isso. Ainda original. A gente colocando ela para cima, a gente consegue passar a janela ou a porta para abrir e para fechar, né? Ela é uma trava segura, madeira de lei, ainda hoje bastante conservada. A gente observa também, como toda porta, toda forra, toda linha foi feita a corte de machado, né? Dava para ver que o poder aquisitivo de Antônio Grangeiro era bom, porque por exemplo, vamos dizer que aqui é um percussor do nicho atual, né? Sim. Hoje em dia, a maior moda, isso aqui é em uma casa, em um apartamento, você ter um desse no banheiro. Para colocar, para a mulher botar o shampoo, os frascos. E olha aí, ó, a preocupação dele. E lá no quarto, inclusive, de Antônio Grangeiro, se eu não me engano, tem um desse, né, Bruno? Eu acredito que tenha, Francisco. E aqui a gente tá na cozinha. Aqui era um lugar para pôr os potes, né? Eu acho que aqui era o canto dos potes, como diz a história. Fogão a lenha. A gente observa o telhado todo preto por conta do fumaceiro. Né? Se eu consigo abrir aqui também. Então, pessoal, essa é a casa de Antônio Grangeiro, viu? Um marco importante para a história regional. Eu costumo chamar, Francisco, que é um marco para a história do Brasil, né? Um bom exemplo da prática do coronelismo, né? Na década de 20. E é isso aí. Pessoal, obrigado.
Vamos para frente. Valeu, Vamos compadre lá. Francisco. Valeu, meu compadre.